Oi, aqui é a Bruna da página Doutor Gestor e hoje eu estou aqui para apresentar para você mais uma aula. Se você trabalha em uma clínica, em um consultório, um home care, um hospital e tem dificuldade de manter os seus processos, eventualmente você até implementa, mas as pessoas não o seguem como deveriam, ou você tenta implementar, mas cada um faz de um jeito, ou você nem implementa. E os seus funcionários, eventualmente, só executam a atividade, o processo da forma adequada, se você está por perto ali, monitorando. Se isso acontece com você, então essa aula é para você. Hoje eu vou apresentar para você aqui, é claro que de uma forma simples, há formas muito mais sofisticadas e complexas de se fazer, mas é para você começar a implementar processos no seu setor. Então, eu organizei 4 passos práticos, simples, que exigem baixíssimo recurso, para que você comece a fazer isso hoje mesmo, aí no seu setor, na sua empresa, na sua clínica. Antes de eu apresentar para você esses 4 passos, primeiro, a gente precisa deixar aqui bem claro que o processo não é um simples documento que você estrutura só para eventualmente cumprir tabela, porque a legislação exige. Eu, por exemplo, como farmacêutica, a vigilância sanitária, ela exige um procedimento operacional padrão. Isso é uma norma, é uma exigência, e se você não tiver, você está descumprindo. E muitas pessoas fazem, escrevem esse documento, redigem, digitam, enfim, até copiam e colam de outras pessoas que compartilham, mas aquilo não está adequado para a sua realidade, ou simplesmente coloca lá, pede para o funcionário assinar no final para dizer que conhece o processo. Acontece muito porque eu já passei por isso, eu já fiz isso durante a minha carreira, e esquece aquilo não é implementado na prática, nem treina, enfim, isso não é um processo, é simplesmente um documento. O processo ele precisa ser funcional, ele precisa ser sustentável, ele precisa ser aplicado à prática, e para isso ele precisa ser claro, bem descrito, para que todos compreendam. Então, se o seu setor funciona na base do achismo, da intuição, do improviso, cada um faz de um jeito, você, se não teve, terá problemas, porque quando os processos não são padronizados, as chances de erros, de falhas, de risco para o paciente aumentam muito, de custo, inclusive, para a sua empresa. O processo ele também funciona como uma gestão do conhecimento. Suponhamos que, eventualmente, você precise demitir um funcionário, ou que ele peça para sair, para você treinar uma nova equipe. De onde você vai tirar isso? Vai começar do zero novamente? Eventualmente, você não sabe o passo a passo de cada atividade. Então, você precisa desse processo bem documentado, estruturado, porque isso vai facilitar bastante o treinamento de um novo profissional que venha a executar a mesma atividade. Para melhoria, para você ter um ponto de partida e nem sempre partir do zero, à medida em que você vai implementando o processo, vai monitorando, e por isso eles precisam estar estruturados, você saber como é feito, utiliza de indicadores, para então ir melhorando a partir dali numa melhoria contínua. Então, perceba a importância da implementação de processos no seu setor. Então, vamos aos 4 passos. O primeiro passo consiste na clareza da entrega final. Você precisa entender, saber exatamente aonde você quer chegar, qual o objetivo da construção desse processo, quem vai executar as atividades. Isso é muito importante, porque eventualmente você constrói todo um processo, mas não tem uma lucidez do resultado final. O segundo passo consiste na utilização de uma ferramenta de organização visual. Isso é muito importante, você visualizar todo o processo de uma forma bastante holística. E aí você pode utilizar um fluxograma, que é o que eu gosto bastante de adotar. Você pode utilizar um checklist com todas as etapas seguidas, umas da outra, com quem são os responsáveis. Você pode utilizar um quadro branco na sala, para que todos visualizem. Isso vai te ajudar bastante, inclusive, a detectar os erros, onde estão os erros de cada processo, quem é responsável pelo quê. O terceiro passo consiste na validação da execução real. E aí, algo que você pode fazer é pegar aquele processo que você preparou com as etapas, entregar para um profissional e observar, a gente chama também de teste piloto, observar como ele executa, se ele tem alguma dificuldade, se ele vai até você para perguntar a respeito de alguma dúvida. Se ele não entendeu, talvez neste ponto seja melhor você melhorar a comunicação, tornar mais claro,
inclusive pedir uma sugestão, você está com dificuldade aqui, então era isso que era para fazer. O que você acha? Como que pode ser colocado aqui para melhorar, para que fique mais claro e não gere dúvidas para você? Isso é muito importante, porque se o processo não for funcional, ele não vai ser adotado, não vai ser executado durante a rotina de atividades. E, por fim, a sustentação a longo prazo. É muito importante que a equipe tenha conhecimento desse processo. Então, não é só você pedir para assinar um documento e ela não tomar nem ciência disso. Eventualmente, você pode utilizar esse processo, plastificar, deixar em algum local para que, caso gere dúvidas a sua equipe, o seu funcionário, ele possa consultar isso, deixar num quadro, pedir, ou eventualmente pedir para que ele anote o passo a passo e siga ali. Quando ele tiver alguma dúvida de qual etapa ele está, o que ele precisa fazer, ele pode consultar. E aí, eu trouxe aqui alguns exemplos para que você consiga visualizar isso de maneira bastante prática. Então, o passo 1, que consiste em você ter clareza final do processo que você quer implementar, o passo 1 aqui é no que diz respeito ao exemplo da administração segura de medicamentos. O paciente recebe a medicação prescrita na dose e horário corretos, com registro feito no prontuário. Esse é o seu objetivo. O passo 2, a gente falou lá que é muito importante colocar as ferramentas de uma forma visual. Então, aqui eu utilizei o fluxograma. Perceba que são 5 etapas. Então, tem a etapa de checar a prescrição, de confirmar o paciente, de preparar, de administrar com duplas checagem e registrar. Veja que é algo bastante simples, que faz muita diferença, evita muitos erros e garante que as atividades sejam feitas por etapas, conforme as etapas que estão estipuladas aí, conforme você pode ver no exemplo. Isso evita muita chance de falhas, erros, aumenta muito a segurança do paciente. O passo 3 consiste na validação, e aí você pode, por exemplo, pedir para uma técnica nova ou um funcionário antigo, caso você não tenha, para executar da forma como você estruturou o processo, para ver se ele realmente entendeu, se ele tem alguma dúvida e fazer os ajustes necessários. Nesse momento, você também vai fornecer ali todo o treinamento. E o passo 4 consiste na sustentação desse processo a longo prazo. Então, você pode utilizar de reforço semanal nas reuniões, durante as reuniões de feedback, fluxograma plastificado, colocado ali no ponto de administração para que as pessoas possam consultar rotineiramente, uma planilha de inconsistência. Aqui, o ideal seria que a equipe tivesse a segurança psicológica suficiente para mostrar quais são seus erros, para anotar, vislumbrando que, na verdade, isso não é um erro, é uma detecção de inconsistência para melhora. Então, é preciso que você crie esse ambiente de segurança psicológica, mostrando para os seus funcionários que não há problema em eles errarem, que eles precisam realmente errar para que você detecte as falhas e aprimore esse processo. Então, caso o seu ambiente não seja assim ainda, eu recomendo que você, uma vez por semana, 2 vezes por semana, faça essa planilha, acompanhe ali a rotina do setor e preencha essa planilha de inconsistências. E nessa planilha de inconsistências, que são as possíveis falhas, erros, você precisa colocar a data, o turno, o profissional envolvido, o tipo de inconsistência, um erro de dose, se é um atraso na administração, uma falta de registro, a etapa em que essa inconsistência ocorreu. E aí vai depender do número de etapas. Eu coloquei ali um exemplo de 5 etapas, mas o seu processo pode ser mais simples ou mais complexo. Consequências, se houver, ação corretiva adotada e o responsável pela correção e algumas observações, caso exista. Bom, essa aqui é uma estratégia muito simples para que você já comece a implementar processo, mapear as etapas do seu processo no seu setor. Eu utilizei aqui o exemplo da administração de medicamentos, mas você pode fazer isso com qualquer processo. Então, um outro exemplo existe muito atraso no atendimento. Você trabalha no consultório, é dono de consultório e tem tido muito atraso. Você pode mapear todas as etapas, colocar essas etapas no fluxograma. Dessa forma, você vai conseguir identificar onde estão os ralos, onde estão as falhas, aprimorar para que isso seja otimizado e esses atrasos não aconteçam mais. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Pode parecer algo muito simples, mas vai fazer total diferença no seu setor com relação à implementação, mapeamento e otimização dos seus processos. Até o próximo vídeo.